Ok. Eu vou abrir aqui a minha janela. Estou a partilhar agora. Confirme, por favor. Confirme, por favor, se está a ver minha tela. Tá, né? A minha tela, estão a conseguir visualizar? Eu estou. Esse lá também está? Muito bem. Ah, qual é, então, o objetivo disso? Nós temos aqui algumas tabelas numa estrutura como esta. Aqui nós temos, tanto, uma coluna com um descritivo numérico. Então, nós temos aqui um descritivo numérico sequencial de 1 a 12. E em seguida nós temos aqui uma coluna nome, a outra coluna idade, a outra coluna sexo, estado civil, província, município e profissão. Qual é a ideia? Nós temos uma tabela com essa estrutura e nós chamamos e consideramos essa tabela de uma tabela manual, tá? Porque não tem nada de novo nessa tabela. Se eu quiser inserir uma nova informação, eu teria que colocar aqui a informação, depois fazer a formatação e ter os dados estruturados. Eu quero mostrar-vos a diferença que existe numa tabela manual e numa outra tabela estruturada, tá? Então, esta é uma tabela manual. Vou mostrar-vos os benefícios que uma tabela estruturada tem e, de lá em diante, acredito que usarão mais tabelas estruturadas do que uma tabela manual. Conforme está, essa é uma tabela manual. Nós criamos algumas colunas, colocamos informações e não há muita coisa que se fez. O que nós vamos fazer? Na tabela manual que está aqui, nós vamos duplicar essa planilha. Planilha manual, nós vamos duplicar. Como? Botão direito do mouse, vamos vir aqui em mover ou copiar. Clicar aqui em mover ou copiar. Aqui está a planilha disponível. Esta aqui é a planilha manual. Portanto, é esta planilha que está aqui. A minha ideia é criar uma cópia desta planilha aqui. Criar uma cópia dessa planilha. Então, vou clicar aqui em criar cópia. A ideia é como se fosse uma versão 2 dessa planilha manual. Então, mover ou copiar. A planilha é esta aqui, planilha manual, e vou clicar neste checkbox para criar uma cópia desta planilha aqui. Vou dar aqui um OK e já está. Aqui está a tabela, a planilha manual, e aqui está manual versão 2. Tá? Essa manual versão 2 nós vamos renomear, vamos chamar de estruturada, tá? Botão direito do mouse, vamos vir em renomear. E aqui vamos chamar de estruturada. Então, temos agora duas planilhas. Uma planilha com o nome manual, que é esta aqui, e a outra planilha com o nome estruturada, certo? Então, Certo. vamos ver as principais diferenças dessas duas planilhas. Na planilha estruturada, eu vou selecionar a estrutura toda, tá? Eu vou selecionar a estrutura toda. Então, se não falamos ainda, vocês têm um indicativo que eu partilhei no grupo com os principais atalhos do Excel. Eu peço que revisem e periodicamente vão testando para verem os principais atalhos. Por exemplo, para eu poder selecionar toda a minha tabela, eu só preciso fazer o Ctrl T de tudo. Se for em inglês, é Ctrl A. Então, para, por exemplo, selecionar toda a minha tabela, eu só preciso fazer dentro da tabela, clicar
e fazer o Ctrl T. E toda a minha tabela será selecionada. Em seguida, aqui na guia página inicial, nós vamos em formatar como tabela. Formatar como tabela, e vocês verão que existirão aqui vários padrões, vários estilos, vários modelos de tabelas estruturadas. Umas com tonalidades mais claras, outras com tonalidades intermédias e outras com tonalidades mais escuras. Então, eu preciso escolher o modelo que vai se adequar ao meu projeto, à minha realidade, por exemplo. Eu gostaria de usar aqui essa tabela aqui, por exemplo, este azul turquesa. Vou clicar aqui, este é o modelo que eu quero, vou dar um clique e o Excel vai me abrir esta pop-up aqui. Nesta pop-up eu vou ter a indicação da área em que os dados foram selecionados, portanto, isso é de C3 até J15, C3 a J15 é a área em que os dados foram todos selecionados. E um detalhe muito importante é sobre esse aspecto aqui. É necessário que vocês mantenham este checkbox sempre ativado. Quando vocês mantêm este checkbox ativado, vocês estão a confirmar que a sua tabela tem cabeçalhos. Ou seja, eu ao marcar assim, eu estou a dizer Excel, atenção, a minha tabela já tem cabeçalhos. Está aqui. Nome, idade, sexo, estado civil, província, município. São os cabeçalhos da minha tabela. Eu preciso manter essa opção sempre ativada. E depois pressionar em OK. E aí está. Neste momento, a minha tabela foi formatada como tabela estruturada do Excel. Tá? Dá aqui um aspecto mais interessante, dá aqui algumas cores malhadas, enfim. Essa é a possibilidade que nós temos para criar uma tabela estruturada. A outra característica é que as tabelas estruturadas já vêm com comandos de filtro. Tudo bem? Só um segundo. O WhatsApp está funcionando? Só um segundo. Muito bem. Pois bem, então, como dizia, a outra característica são os comandos de filtro que são exibidos nas tabelas. Por exemplo, aqui em cima, são os comandos de filtro da tabela, tá? Então, mas que nós podemos também desativar. Se eu fazer aqui o Ctrl Shift L, os comandos também vão sumir. Se eu fazer Ctrl Shift L, os comandos de filtro vão aparecer, ou posso simplesmente vir aqui em dados e em seguida clicar aqui em filtro para poder desativar os filtros da minha tabela. Portanto, é uma das características das tabelas estruturadas do Excel. Mas eu vou tirar por enquanto o filtro e vamos ver as principais características da tabela estruturada. Muito bem. Então, estruturada, manual. Manual, e essa aqui é a tabela estruturada. Na tabela estruturada, tá? O que é que eu quero que vocês retenham novamente? Por exemplo, eu tenho aqui apenas 12 registros. Se eu quiser adicionar mais um registro, eu só preciso vir na última coluna e na última linha e pressionar o cursor aqui, entre a última coluna e a última linha. E aqui eu vou pressionar a tecla Tab. Quando eu pressiono a tecla Tab, o Excel automaticamente gera uma nova linha. Está aqui. E eu posso colocar um novo registro, por exemplo, 13,
João Pedro, por exemplo, ele tem 32 anos, é masculino, ele é casado, ele vive em Luanda, ele está no Belas, ele é técnico, por exemplo. Vê? Eu posso rapidamente fazer aqui um registro. Então, fiz um registro muito rápido. Se tivéssemos que fazer na tabela estruturada, nós teríamos que selecionar, teríamos que formatar. Quando eu tenho uma tabela estruturada, se eu quiser adicionar mais uma linha, eu só preciso ir para a última coluna, a última linha, e pressionar a tecla Tab. Se eu pressionar a tecla Tab, reparem, o Excel automaticamente vai gerando novas linhas já formatadas e por isso mesmo o nome, tabela estruturada. Quer dizer que toda a nossa tabela, todas as nossas linhas novas que forem sendo geradas, tanto linhas como colunas, eles vão ser gerados, mas já formatada. Tá? Então, essa é a grande vantagem que vocês têm em relação às tabelas estruturadas. Uma das, tá? Para eliminar, eu vou selecionar todas as linhas, Ctrl menos para eliminar as linhas. Por exemplo, isso na tabela manual você não conseguiria fazer. Se eu levar o último, se eu só clicar aqui na última coluna e última linha e pressionar aqui o Tab, olha o que acontece. Ele não gera uma nova coluna. Não gera uma nova coluna. Porque não é uma tabela estruturada. Curada. Perfeitamente. Então, essa é uma das vantagens. O mesmo acontece para colunas. Imagina se eu quiser clicar aqui ou escrever ou adicionar, inclusive, uma nova coluna. Como é que nós poderíamos fazer? É muito, mas muito simples. O que eu poderia fazer aqui é o seguinte: clicar aqui, por exemplo, a coluna cidade. Se eu quiser clicar aqui, por exemplo, cidade ou deixa eu ver, região, por exemplo, região. Ao lado, eu escrevi região, vou clicar fora, olha o que aconteceu. Automaticamente o Excel criou uma nova coluna. Viram? Sim. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero uma nova coluna com o nome cidade. Cidade. Escrevi cidade, vou clicar fora e gerou uma nova. Coluna V, coluna B, coluna J, coluna O. Se eu quiser clicar, se eu quiser gerar novas colunas, eu só preciso escrever e automaticamente o Excel vai gerar novas colunas já formatadas. Tá certo? Então, eu vou fazer um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z para voltar tudo. Essa é a nossa tabela. E vou fazer uma coisa para vocês poderem verificar. Eu posso também trocar a cor, tá? Eu posso aqui alterar a cor das tabelas. Vou vir aqui em tabelas, vou vir aqui em página inicial. Eu posso, por exemplo, pintar toda ela em branco. Vou pintar aqui tudo em branco, tá? Tudo aqui em branco. O cabeçalho eu vou colocar com a cor preta mesmo. Aqui, letra preta. Vai ficar assim. Estruturada. Esta aqui é estruturada, tá? E esta aqui é a manual, tá certo? A manual, eu vou colocar aqui um negrito também aqui em cima. E aqui eu pergunto para vocês, qual é a diferença? Consegue detectar a diferença da tabela estruturada e da tabela manual, sendo que agora eu alterei a cor? Conseguem detectar qual tabela é estruturada e qual tabela é manual? A olho, tanto batendo uma vista de olho, conseguem detectar qual é estruturada e qual é manual? Ou melhor, quais as diferenças da manual e da estruturada? É possível detectar? Vou mostrar-vos aqui. Atenção, essa é a manual e essa é a estruturada. Na estruturada, vocês estão a ver aqui, conseguem visualizar aqui esta sinalização aqui? Espera aí, para vocês poderem ver. Esta sinalização aqui, No canto, na última. aqui.
Exato. Perfeitamente. Esse é um indicativo muito claro, é uma característica muito visível, que se vocês verificarem e encontrarem uma tabela com essa estrutura aqui, com essa sinalização aqui, é porque é uma tabela estruturada. Se vocês Estruturadas. repararem, na tabela manual, nós não temos uma tabela estruturada, ou seja, nós não temos aqui aquela sinalização, não temos. Então, essa é uma tabela manual. Esta aqui é uma tabela estruturada, tá? Então, eu preciso tomar em nota para poderem identificar quando se trata de uma tabela estruturada, quando se trata de uma tabela manual, tá certo? Eu vou voltar a fazer aqui um Ctrl+Z para mostrar-vos outras características das tabelas estruturadas. Então, estamos a falar de tabelas estruturadas e tabelas manuais. Há uma outra questão que eu quero que vocês tomem nota. Por exemplo, eu vou colocar aqui ano 2024. Aqui vou pôr ano 2025. 25. Aqui vou pôr, por exemplo, um total. Imagina que 2024 foi arrecadado 100, 30, 400, 500, 1000, por exemplo, e 1800. Em 2025, 600, 320, 512, 300, 1200, por exemplo. Eu tenho aqui essas informações, eu vou selecionar, tá? Todas elas vou selecionar, vou formatar como tabela, não é? Já aprendemos, selecionamos tudo, toda a estrutura, vamos em página inicial, formatar como tabela, não esqueçam, página inicial, formatar como tabela, e vou escolher aqui um modelo qualquer, por exemplo, aqui este aqui, ou este aqui, está aqui, não é? Nós temos Uhum. aqui duas informações, o ano. Vou tirar o filtro, tá? Para não fazer confusão. Dados, filtrar, tá? Aqui, dados, filtrar, para tirar aqui os filtros. Ou pode usar o Ctrl Shift L, também sai. Ou faz a combinação do atalho Ctrl Shift L, ou vem aqui em dados, depois clica aqui em filtro, para desativar os filtros. Então, por exemplo, vocês têm aqui informações do ano 2024, informações do ano 2025, e até só para ficar aqui um pouco mais visualmente atrativo, vou pegar aqui, vou colocar aqui o símbolo contábil, para ficar assim. Ano, tá. Imaginemos que são valores de vários anos, 2024 e 2025. Eu quero somar as informações de 2024 com as informações de 2025. Eu posso até fazer uma operação direta, por exemplo, igual somar 2024 mais 2025, apenas um cálculo muito direto. Vou clicar aqui no 100, mais vou clicar aqui. Olha o que apareceu. Mas antes de vocês poderem perceber melhor, eu vou copiar essa estrutura aqui, vou colar aqui, vou colar aqui, vou copiar aqui e vou colar aqui. Esta aqui, fazer assim, fazer melhor. Deixa eu fazer melhor. Imaginemos que nós temos aqui uma, duas tabelas. Pegar aqui duas. Pegar aqui esta, que são duas. Uma vai ser formatada como tabela estruturada, a outra não. Essa eu vou colocar como tabela estruturada, tá aqui. Esta não. Esta vai ser uma tabela manual, por exemplo, assim. Para vocês verem outra diferença. Na tabela manual, esta aqui, se eu somar este mais este, como é que eu faria? Igual, vou aumentar aqui um pouco o zoom, para vocês poderem ver melhor. Vou fazer aqui uma soma direta.
que é calcular aqui, por exemplo, aqui, igual este 100 mais 600, né? 100 mais 600, ou seja, J25 mais K21. J25, porque nós estamos na coluna J, na linha Linha 21. K21, porque nós estamos na coluna K, linha 21. Então, estamos a somar células. Na prática, estamos a somar valores dentro de células. 21, ou seja, o 21 dentro da célula 21 tem 100, dentro da célula K21 tem 600. Então, estamos a somar valores que estão em células. Dou aqui um Enter e arrasto. Somou 100 mais 100, 100 mais 600, e aqui arrasto. Então, o que é que ele fez? Ele somou valores que estão dentro de células. Nas tabelas manuais, as operações são feitas entre células. Já na estruturada, vai mudar um pouquinho. Olha na estruturada. Igual, vou clicar aqui, mais, vou clicar aqui. Aqui mudou um pouco. Mariano, estamos a somar arroba ano 2024 mais arroba ano 2025. O que é que aconteceu? Na prática, o que é que você está fazendo? Ele está a somar toda a coluna, tá? Está a somar toda a coluna ano 2024, está a somar toda a coluna ano 2025. Ok. Exatamente. Diferente do que estava acontecendo aqui. Aqui ele estava a somar células individuais. Na tabela estruturada, ele não soma células individuais. Ele está a somar toda essa coluna, mais toda essa coluna. Vou dar aqui um Enter. Olhem, dei um Enter. Automaticamente o Excel preencheu de forma relâmpago todos os valores. Por quê? Porque somamos toda a coluna com toda a coluna. Conseguiram perceber a diferença? Diferente do que estava a acontecer nas tabelas manuais, em que nós somávamos individualmente os valores contidos em cada célula. Já na tabela estruturada, a situação muda, porque nós estamos a somar valores que estão dentro de uma coluna inteira. Então, o que nós estamos aqui a visualizar são pequenas diferenças de uma tabela manual e de uma outra tabela estruturadas. Então, há uma grande diferença e aqui eu recomendo fortemente que passem a trabalhar com tabelas estruturadas, porque isso vai significativamente facilitar a vossa vida. Alguma dúvida? Venceslau, felicidade, está tudo bem? Algum ponto que querem ver esclarecido antes de avançarmos? Tá tudo bem. Venceslau, Venceslau, está tudo bem, né? Ok. Muito bem. Vou então apagar. Isso era apenas um exemplo. Vou apagar aqui isto. Vamos seguir. A outra questão que nós podemos fazer ao trabalhar com tabelas estruturadas é a criação de filtros. Ou seja, quando nós clicamos dentro, mas tem que ser dentro mesmo, dentro da tabela estruturada, o que que acontece? Há um menu dinâmico que aparece. Sempre que clicarmos dentro da tabela estruturada, o Excel nos aparece aqui esse menu dinâmico, que só aparece, ele só aparece quando nós clicamos dentro da tabela. Por exemplo, clicamos dentro, o menu aparece, Design da tabela. Este que está aqui em cima, Design da tabela. Se eu clicar fora, não aparece. Isso na tabela estruturada. Se eu for na tabela manual e clicar dentro, ainda que eu clique dentro da tabela, aquele menu não Não, aparece. Então, aqui vocês conseguem visualizar que aquele menu só aparece quando nós estamos dentro de uma tabela estruturada. Eu estou na estruturada, vou clicar dentro, o menu aparece. O menu aqui aparece. Vou na manual, vou clicar dentro, o menu não aparece. Então, esse menu só está presente em tabelas estruturadas. Vamos clicar dentro dela e vamos vir aqui em Design da tabela. Aqui está. Olha, aqui tem várias outras cores que nós podemos selecionar. Olhem, são várias.
A partir daqui, podemos pegar aqui outros modelos, tá? Escolher aqui outros designs, são vários, tá? Não precisamos ficar reféns num modelo qualquer, são vários. Aqui tem vários estilos, aqui tem várias informações, podemos colocar aqui linhas, tirar tiras, colocar linha de totais, tá? Por exemplo, tiras são essas malhas aqui, tiras. Esses malhados aqui. Ah, ok, ok. Pois. Então, podemos tirar, colocar linhas de totais, são 13 registros, por exemplo, cabeçalho, tiramos cabeçalho, colocamos cabeçalho, podemos fazer isso. Primeira coluna, podemos destacar com uma cor, última coluna, podemos destacar com outra cor, colunas em tiras, podemos destacar com outras cores, botão filtrar, podemos tirar, podemos colocar e várias outras coisas. Então, o que é que vamos fazer agora? O que é que vamos fazer agora? Vocês estão a ver aqui esse recurso que está aqui em cima, chamado de inserir segmentação de dados. Vamos clicar aqui em inserir segmentação de dados. Ao clicar em inserir segmentação de dados, vocês vão ver que vai aparecer aqui vários comandos, vários botões, que na prática são os botões que estão dentro, ou são as colunas que fazem parte da nossa tabela. A ideia é segmentar os dados. Segmentar vem de filtrar, filtrar os dados. Então, podemos usar aqui essa terminologia, filtrar dados ou segmentar dados. E aqui eu posso, de forma liberal, escolher os campos, escolher as colunas que eu quero aplicar uma segmentação. Por exemplo, eu quero criar uma segmentação com o sexo. Então, sexo é esta coluna aqui. Vou clicar agora para Estado Civil, é esta coluna aqui. Eu vou criar mais uma segmentação com a província, é esta coluna aqui. E, por último, outra segmentação para profissão, que é esta coluna aqui. E vou pressionar em OK. Muito bem. Fizemos isso, o que aconteceu? O Excel gerou vários comandos, estão aqui. Um comando para o sexo, outro comando para o estado civil, outro comando para a profissão, outro comando para a profissão. A ideia é criar filtros inteligentes e personalizados. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar os filtros aqui em cima. Tá? Então, eu vou vir aqui na linha 2 e vou adicionar mais linhas. Ctrl mais. Ou podemos fazer o seguinte, botão direito, inserir. Também dá. Botão direito, inserir. Mas aqui o segredo é clicar sempre dentro da linha, não na célula. Não na célula, na linha. Então tem que marcar a mesma linha. Então, posso Nádia, fazer isso. Botão direito, inserir, botão direito, ou seleciono a linha, ou faço Ctrl mais, para gerar várias outras linhas. E aqui estão os meus comandos, só vou personalizá-los. O sexo, esse comando sexo, vou vir aqui em segmentação, clico aqui em sexo, ou no comando sexo, venho aqui em segmentação e vou aumentar aqui colunas. Vou por aqui tem uma coluna N. Sim, tem um número, tem uma letra aqui embaixo, no João Pedro. Aham, que N, aqui, pronto, M. tem que ser M, tá? Repararam que um valor a mais, tá? Indicou aqui uma informação que não é correta, MF. Vou tirar aqui e vou colocar M e automaticamente vai atualizar. Olhem só, sumiu. Então, vou colocar aqui está a segmentação para o sexo, vou por aqui. Estado civil é esta, segmentação, vou pôr com 4 colunas mesmo, vou por aqui, vou fechar aqui um pouco, abrir um pouquinho aqui também. Província está aqui, vou colocar com quantas? Com duas, três, quatro, talvez com três, ou talvez com 3 colunas. Vou arrastar para aqui, vou fechar um pouco e vou abrir aqui um pouquinho também. E talvez eu coloquei aqui mais linhas, vou fechar aqui um pouco, Ctrl menos para apagar aqui uma linha. Então, tenho aqui a minha primeira linha, eu vou talvez só aumentar aqui um pouco o tamanho
da minha tabela para todas as segmentações serem muito bem posicionadas aqui dentro. Vou aumentar aqui o tamanho das colunas. E a segmentação profissão, vou vir aqui em segmentação, vou aumentar uma, duas, talvez três, talvez quatro. Aumentar aqui um pouco, fechar aqui um pouquinho mais. E aqui está. Uma segmentação, está aqui. A outra está aqui. Tá? Aqui são questões já de ajustes. Aumentar, diminuir, endireitar um pouquinho. Tá? Aqui é necessário um pouco de criatividade. Fica ruim quando os comandos estão todos desfasados. Então, aqui eu recomendo sempre que tenham alguma paciência para ajustarem tudo, colocarem tudo muito bonitinho. Estão a ver a visão que dá? E vou colocar aqui outra cor. Como a minha tabela é um cinza e laranja, vou mudar aqui a cor da segmentação. Como é que eu faço isso? Seleciono a segmentação, sempre seleciono a segmentação e vir aqui em segmentação. Aqui aumentas o tamanho de colunas, que é muito variável em função do que precisa, em função da estética. E aqui podemos procurar outros estilos de segmentação. São vários também. Olha, eu acho que vai combinar este aqui. Combina este aqui. Este aqui. Este aqui. Aqui também coloco aqui. E está aqui a minha tabela. Vamos? Está aqui a minha tabela. E posso fazer filtros. Imaginemos que eu quero filtrar todos que são da província do Bié. Eu vou clicar aqui em Bié. Filtrou. Só alunos, só funcionários da província do Bié. Para desfazer o filtro, vou clicar aqui no X, desfiz. Eu quero ver todos que são casados. Marquei aqui em casado, filtrou apenas os casados. Para desfazer, tiro aqui X. Quero ver todos que são masculinos da província de Kwanza Sul. Então, fiz uma combinação de filtros, masculinos e Kwanza Sul. Podemos fazer combinações de filtros. Quero ver todos viúvos. Olha, viúvos só são masculinos. É só o Nelo. Tá? Vou desfazer aqui. Por exemplo, eu quero ver todos que são técnicos e que são da província, olha, técnicos, olha só, rapidamente consigo analisar que técnicos só estão na província de Luanda, tem um casado e um solteiro e é masculino. Aqui até tem que ser solteiro, solteiro. Vou ajustar aqui, vou desfazer aqui tudo. É só ajustar aqui, lá também ajusta. Aqui é solteiro, 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 solteiro. Também solteiro, Paula, solteiro, Lesandro, solteiro.